A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 7 de junho de 2024, sexta-feira, quero compartilhar a meditação do meu devocional de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 27 a 29, que diz assim: Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Esse grande milagre realizado por Jesus foi em uma mulher que sofria de hemorragia uterina há mais de uma década. A história diz que essa mulher, ela sangrava, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu tempo através de cura, porém ela nunca tinha conseguido. Nessa época era muito difícil sofrer a patologia que essa mulher sofria, pois a lei de Moisés dizia que quando a mulher ela sangrava, seja no período de menstruação ou por uma doença, ela era considerada impura e tinha que ficar afastada da sociedade de todos enquanto a estava sangrando. Ela há mais de 10 anos sangrava. Então, há mais de 10 anos, ela vivia isolada da sua família, das pessoas que ela amava e da sociedade de Israel. Essas pessoas ficavam perambulando ao redor da cidade, morando em cavernas, num verdadeiro sofrimento. Além disso, a cultura judaica dessa época atribuía doenças incuráveis a pecado cometido pela pessoa e muitas vezes por pecados da família, por maldições hereditárias. Então, além do sofrimento vivido pela sua doença, as pessoas também sofriam por preconceito. As pessoas o julgavam, passavam perto deles, cuspia, não queria contato e muitas vezes, se eles aproximavam da sociedade, as pessoas apedrejavam. Eles corriam risco de morte, de serem assassinadas. Eu não consigo nem mensurar o sofrimento de uma mulher que vivia nessa situação. Mas essa mulher, ela viveu para esperar Jesus. E ela ficou sabendo da presença de Jesus, do poder de Jesus, de todos os milagres. E ela creu que Jesus ele poderia curá-la. Só que para ela vencer a barreira do preconceito, já que ela não podia se mostrar na cidade, ela não podia andar na multidão, ela bolou uma estratégia para encontrar Jesus, onde ela se disfarçou e no meio da multidão, ela creu que se ela somente tocasse em Jesus, mesmo não contando para ele a situação dela, ela creu que Jesus era capaz de curá-la apenas pelo toque. Que exemplo de fé, que exemplo maravilhoso de pessoa crente na palavra do Senhor, crente no poder de Deus. Pois Deus, sendo soberano, onipotente, onipresente, ela crendo que ele era o Messias, ela crendo que ele era um homem poderoso de Deus, ela creu que somente com um toque ela podia ser curada. E ela, ao fazer isso, colocar em prática realmente o poder de Jesus, imediatamente a curou. Jesus, naquele momento, no meio daquela multidão, quando ele sentiu que saiu o poder do seu corpo, logo ele falou: quem que pegou esse poder, essa virtude que saiu do meu corpo agora? E naquele momento, a mulher se revelou que era ela e disse que ela tinha sido curada. Quando temos fé em Jesus, quando nos aproximamos de Jesus, não saímos a mesma pessoa. Jesus é aquele que, quando cremos que Ele é o Salvador, quando cremos que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele muda totalmente as nossas vidas. Aquela mulher imediatamente foi curada. Ela não foi curada apenas da sua doença,
mas ela foi curada do preconceito, de todos os problemas que aquela doença trazia para ela, e ela pôde voltar a ter vida em abundância, pôde voltar a ter contato com as pessoas, a voltar para a sua casa, para a sua família. Como Jesus é maravilhoso! Como o encontro com Jesus, genuíno com Jesus, é capaz de mudar totalmente a nossa vida. Que a nossa fé possa aumentar abundantemente através do testemunho dessa mulher, através dessa palavra, através dessa história. Que possamos bem ver que realmente vale a pena seguir Jesus, vale a pena andar acreditando em todas as suas promessas, em todos os milagres, bênção e provisão que Ele pode trazer na nossa vida. A meditação de hoje diz: ninguém permanece mais o mesmo depois que se encontra com Jesus. Um encontro com Jesus muda tudo na nossa vida. Nós temos que crer imensamente, nós precisamos testemunhar tudo que Jesus faz na nossa vida e tudo que Ele é capaz de fazer. Talvez você há décadas sofre por uma doença. Talvez há décadas você também se sente excluído da sociedade. Mas saiba que Jesus ele pode mudar a sua história. Tenha fé em quem tem poder para mudar a nossa história. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Atos 1. O livro de Atos, ele foi escrito pelo médico e historiador Dr. Lucas. Ele escreveu 2 livros conhecidos na Bíblia. O Evangelho de Lucas, onde conta toda a biografia de Jesus, e também o livro de Atos, que conta a história dos apóstolos após a subida aos céus por Jesus. Conta a história da igreja primitiva, como que começou a Igreja de Cristo. E eu gostaria de fazer uma reflexão no primeiro capítulo do livro de Atos, do versículo 1 em diante, que diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Glórias a Jesus. Eu li até a parte A do versículo 10. Essa meditação é muito tremenda. Foi um dos últimos diálogos que os apóstolos tiveram com Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, deu a seguinte instrução: permaneçam em Jerusalém, para vocês receberem o poder do Espírito Santo. Naquele momento, mesmo após ter convivido 3 anos com Jesus em ministério, os 12 apóstolos, no caso os 11, mesmo vendo todas as maravilhas, todos os prodígios, recebendo todos os ensinamentos que Jesus deu diretamente para eles, vendo Jesus ser crucificado,
Jesus ressurreto, permanecendo 40 dias com eles após a ressurreição. Mesmo assim, os apóstolos tinham dificuldade de entender quais seriam os próximos passos e quais eram realmente o ensinamento da doutrina de Jesus. Qual seria a nova aliança? Mesmo eles vivendo tudo isso, naquele momento, o apóstolo ainda perguntou para Jesus: Jesus, quando que será restabelecido a autoridade do reino de Israel? A emancipação política de Israel. Pois naquele momento que eles viviam sob o domínio do Império Romano, eles realmente pediam muito a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. Mas eles criam que o poder de Jesus seria político, seria naquela terra, seria livramento e emancipação de Israel. Eles viam que Israel ele ia governar, ele ia dominar o mundo a partir da vinda do Messias. Mesmo naquele momento, eles ainda não tinham dúvida, eles não compreendiam direito o porquê da vinda de Jesus e como seria o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Mas Jesus, desde quando ele veio, ele apenas nos avisou, ele apenas nos ensinou daquilo que era importante que sabemos. E naquele momento ele disse: não basta vocês saber as datas e os tempos do que Deus irá fazer. Vocês apenas permaneçam em Jerusalém e esperem o poder do Espírito Santo na vida de vocês. A partir daquele momento que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu como fogo, apossou de todos os apóstolos, todas aquelas pessoas que estavam reunidos em Jerusalém orando, e eles iniciaram o poder do Espírito Santo aqui na terra através da Igreja de Cristo. Iniciou de fato a Igreja do Senhor. E eles também começaram essa igreja fazendo grandes prodígios, grandes milagres em nome do Senhor Jesus. E é interessante nós meditarmos que a igreja, que aqueles apóstolos, eles viviam esperando Jesus por qualquer momento. Eles viviam aquele tempo acreditando que Jesus voltaria em qualquer momento. E passaram-se, hoje estamos em 2024 anos após o nascimento do Senhor Jesus, do Messias que veio para mudar o mundo, e também estamos aguardando a volta, o retorno de Jesus. Talvez você possa escutar isso e pensar, aqueles apóstolos na igreja primitiva, que eles achavam que Jesus voltaria naquela época, e já se passaram mais de 2000 anos, e Jesus ainda não voltou. Talvez você pode achar que essa notícia seja desanimadora, mas a verdade é que todos os seguidores de Jesus Cristo, ainda hoje nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje. Eu já vi alguns comentários de pessoas dizendo, até ateus, pessoas que não creem na doutrina de Jesus, na Bíblia, dizendo, eu escuto essa história desde criança que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Mas isso não é para diminuir a nossa esperança, isso é para aumentar a nossa esperança. Vendo tudo o que aconteceu, desde a vinda da primeira vinda do Messias, de Jesus Cristo, e vendo tudo acontecer, o desenrolar da história da humanidade, da história do universo e do mundo, de acordo com os relatos proféticos que estão descritos na Bíblia, isso tem que ser fator para aumentar a nossa fé e não para diminuir. Pois estamos sim vivendo na era dos fins dos tempos, a era descrita por Jesus. Esse tempo chegou hoje e falta poucos acontecimentos para realmente a vinda de Jesus concretizar. Nós precisamos sim viver esperando Jesus como se fosse hoje, como se fosse amanhã, firmes na palavra, orando mais, jejuando mais, o louvando e adorando cada vez mais, crendo que a sua palavra é verdadeira. Precisamos sim
aguardar a vinda de Jesus. Precisamos preservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, pois Jesus, ele espera nos encontrar a sua igreja sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. A palavra de Jesus é real. Jesus é maravilhoso, ele está conosco e a sua vinda é certa. Que possamos viver os nossos dias atuais como viveu os primeiros apóstolos do Senhor Jesus, como viveu a igreja primitiva, no mesmo espírito, no mesmo fogo, no mesmo poder, na mesma fé, crendo que Jesus Cristo irá voltar a qualquer momento. E nós vamos subir com ele, nós não ficaremos. Seja bem-vindo à eternidade do Senhor. Seja bem-vindo à missão do Senhor Jesus. E vamos seguir firme com ele, crendo que a qualquer momento estaremos subindo aos céus com o Senhor Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.